Ranking do Metallica, do pior para o melhor, aqui no Pod Rock. E aí galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Crones. Cara, chegou finalmente, depois de tanta gente pedir, nós vamos fazer um vídeo falando do ranking do Metallica. A gente não esqueceu, a gente só queria saber o momento certo. E por que é o momento certo da gente fazer um vídeo sobre o ranking do Metallica agora? Por um motivo muito simples. O Metallica é de novo o centro das atenções, porque na data que nós estamos gravando esse vídeo, o novo álbum do Metallica, o 72 Seasons, saiu faz 2 dias, saiu anteontem, né? Lançamento mundial do disco. Então, nós também estamos na hype aí do 72 Seasons e é um momento legal pra gente soltar um vídeo do Metallica. Claro que a gente não consegue colocar o 72 Seasons numa posição justa nesse ranking do pior para o melhor. Muito recente, ouvimos muito pouco ainda. Nós não amadurecemos a nossa opinião sobre esse álbum. Claro que a gente já tem ali, a gente já acha alguma coisa. Sim. E a gente já vai falar o que a gente acha dele. Então, de alguma forma, a gente inclui a nossa opinião sobre o 72 Seasons nesse vídeo, que a gente já vai começar por ela. Minha opinião: é um disco com uma gravação muito similar à do Hardwired. Bem parecida. Parece que foram, eu não sei, mas parece que eles foram no mesmo estúdio, com o mesmo produtor, pegaram a mesma bateria, a mesma guitarra, tipo, ficou bom da outra vez, vamos lá, vamos fazer porque deu certo. Isso me desagrada um pouco, porque eu gosto de ouvir novos timbres, mesmo que a gente esteja falando de coisas de mudanças sutis. Eu achei uma produção muito parecida. Porém, a parte de composição e músicas é totalmente diferente e aí já me agradou muito. O Metallica fez um ótimo disco na minha opinião, um ótimo disco de thrash metal no Hardwired, e aqui eles fizeram um ótimo disco de heavy metal, com muita influência da New Wave britânica, muita dobra de guitarra e principalmente muito riff de guitarra, e isso me agradou muito. Então ele é um pouco mais cadenciado que o Hardwired, ele não é aquele trash correria, por isso que eu falei que ele é mais heavy, ele é mais cadenciado. Eu gosto quando o Metallica vai nessa linha. Então pra mim ele tá mais perto do Black Album do que de um Ride the Lightning, por exemplo. Eu acho que tinha muita gente esperando que seria algo na linha do Death Magnetic, que era um pouco mais trash, puxando para as origens ali do trash, né? Mas não, ele foi mais na linha do próprio Hardwired e, que nem você disse, pro Black Album ali, uma coisa um pouco mais heavy e não tão trash, tão corrida. E de fato a impressão que eu tive é essa. E isso acaba, né, eu até falei pro Neto, ele me perguntou o que você achou. Achei um disco mais leve, mas não é leve pop, load, reload, nada nesse aspecto. Mais leve do que um trash que eu tava... Mais acessível. Um pouco mais acessível. Isso não quer dizer que é ruim, muito pelo contrário. Tô gostando bastante do disco, tô ouvindo bastante, quero formalizar mais essa minha ideia para depois a gente cravar ele, quem sabe fazer uma atualização desse ranking, né? Mas as primeiras impressões são muito boas, muito boas. Também gostei. É que sempre existe expectativa, o que vai vir? É um disco mais pesado, é um disco mais bem produzido, o que vai vir? E a gente fica, sem saber a hora que chega, aí a gente, não vê aquilo que a gente esperava. Mas quer dizer que é ruim? Não, muito longe disso, muito longe disso. Digo mais, no meu gosto pessoal, a Lux Eterna é uma das melhores músicas do Metallica dos últimos 20 anos aí. É muito boa, então, é muito boa. Então, sim, realmente eu tô gostando demais. Agora, se você é aquele cara que fala assim, o Metallica acabou no Ride the Lightning, e depois nada mais presta, e você vai ouvir esse disco, não é agora que você vai mudar de opinião. Não vai Continuar achando que nada mais presta. Sim. Mas é um descasso. Pra mim é um descasso. Por enquanto, as impressões são muito boas. Pra mim, no meu gosto pessoal hoje, ele figuraria ali ou em 6ª posição ou em 5ª posição deste ranking. Não vou nem arriscar. Arrisca? Não vou arriscar. Então vamos lá. Vou preferir deixar isso para um outro momento. Então vamos pro nosso ranking. Então vamos lá. 11ª posição, eu acho que muita gente concorda. Sun Anger. Se você não concorda, eu acho que boa gente você não é. Tô brincando. Não. Mas assim, o Sun Anger... Não é unânime, eu vejo gente que gosta desse disco e fala que o load e reload tá abaixo dele, mas eu não acho. Eu acho que é um caso só assim de... a pessoa que quer peso a qualquer custo e não se importa com melodia, com produção e não sei o que, pro cara dar valor num disco desse, porque
O Load e Reload, apesar deles não terem peso, tem ótimas músicas, Produção boas melodias, matadora. produção incrível. Então, são discos ruins, Load e Reload? Na minha opinião, não. São discos maravilhosos, só que se você comparar com Master of Puppets, com Bill and Mal, é outra banda. E a gente tem que entender isso. Agora, o Sentenger, seja a banda que for, seja um disco do Metallica, do Exodus, ou do Megadeth, ou de quem quer que seja, ou do System of a Down, é um lixo, cara. Desculpa a verdade, mas esse disco é a coisa mais abominável e grotesca da história da música. Cara, e ó, a produção é a mesma produção do Black Album, do Reload e do Load Reload, que é o Bob Rock, né? O mesmo produtor. É o mesmo produtor, né? Eu acho que aquele Some Kind of Monsters, que é o documentário, que é o nome da música, inclusive, desse disco também, ele mostra como é que a banda tava e... É um documentário que... A banda tava capengando. Quem grava os baixos aqui é o próprio Bob Rock, né? Então, assim, a banda tava totalmente desinspirada. Não inspirada, melhor dizendo, né? A banda tava perdida. Perdida. O James Hetfield, na gravação desse disco, ele sai durante um tempo para fazer... tratamento anti-alcoolismo. Então, cara, a banda não tá legal. Muita coisa nas costas do Lars. O Lars pirado, daquele jeito que ele é. O Kirk levando bronca do Bob Rock, como a gente já tá acostumado. A vida toda, né? Meu Deus, esse menino não vai pra frente. Mas ele faz... assim, eu acho que a banda não tava se encontrando, não era o momento de ninguém ali, né? Então saiu um disco bem aquém, uma gravação de bateria horrorosa, pior gravação de bateria, assim, disparada. Nem um disco dos Beatles tem uma bateria igual a essa. A produção do disco dos Beatles é melhor. Tentaram inventar um negócio que não deu certo, ficou pelo amor de horrível. Deus. Resumindo em uma palavra, bosta. Parafraseando meu amigo Rapa, 2 palavras, uma palavra, não gosto. Uma palavra, não gosto. Vamos lá. 10ª posição, Garage Inc. Aí já é um disco de covers, né? Então, é normal discos de covers estarem em posições ruins no nosso ranking. Por quê? Porque a gente, assim, não é da qualidade do cover. Pô, tem covers legais aqui, né? Tem Diamond Head. Que a gente compara com os outros discos, esse tá um golinho atrás. A gente gosta mais dos outros discos. Sim, só mas isso. não é um disco ruim. Não. Esse é um bom disco. É um bom disco, bem produzido, ótimas músicas. E ele é uma junção, né, daquele... Ele pegou algumas coisas lá do Garage Days, lá de trás, e aí eles gravaram muita coisa nova. E eu acho que tem também um catado de coisas que tinham gravadas e não sido lançadas, não sei. Não tenho certeza disso. Tô falando da minha cabeça. Vamos lá. E aí ele coloca aí cover de Merciful Fate, de Black Sabbath, né? Do Diamond Head, que Metallica sempre surfou nessa onda. Então é um disco muito legal, sim. Mas na nossa preferência aqui, e não só a minha e do Pim, mas toda a equipe do Pod Rock que votou e ajudou a ranquear esses discos, ele, em comparação aos todos os outros discos do Metallica, exceto o Sentenger, a gente prefere os outros, é só isso. É isso aí. Então já vou puxar aí o 9º lugar, que é o Load. Cara, muita gente odeia esse disco, mas eu acho que foi por causa do choque que trouxe os caras de cabelo, brusca, né? Cabelo curto, olho pintado. A sonoridade mudou bastante. Mas assim, esmalte na unha, tudo isso ajudou muito ao cara mais true ali do heavy metal a olhar isso e falar... Que porra é essa? O cara já tava triste com o Black Album. Aí vê o Metallica fazendo isso e fala, que bosta é essa, meu irmão? E aí a hora que vai ouvir o disco... tá muito longe do thrash metal. Muito longe. Que a galera gosta. Muito longe. Então ele é um disco que tá mais perto do hard rock do que do thrash metal. Ele é entre o heavy e o hard ali, Total. Mas eu adoro o Load. Tem grandes músicas como Ain't My Beat, aquela 2x4, a King Nothing, eu acho muito boa. Cara, eu acho um belo de um disco, gosto muito. Eu também gosto. E pegando carona no Load, na sequência eles lançam Reload, que é basicamente uma segunda parte ali, que né? Já é a nossa 8ª posição, né? Então, na 8ª posição, Reload, que
também é muito parecido ali, Load e Reload pra mim figuram ali quase que iguais. Podia assim. ser um álbum duplo. Podia ser um álbum duplo, eles estão muito parecidos, são lançados muito próximos também em questão de datas, né? E que tem músicas também muito boas, né, cara? E a banda surfa muito com esses discos, cara. Clipe na MTV, né? Tem a própria Unforgiven 2, né? Tem coisas aí que a banda aproveita bastante dos discos, então não é completamente anulado ali, né? Os fãs, não quer dizer que a maioria dos fãs não curtiram. Muito pelo contrário, vi muita gente se tornar fã nessa época aqui. Muito, bem lembrado, cara. Tem muita gente, dependendo da geração da galera, da idade que as pessoas tinham, tem muita gente que você vê falando na internet e tal. Ah, o melhor disco do Metallica é o Load, é o Reload, meu disco preferido é o Load, a banda nessa época. Porque, cara, às vezes a pessoa nem ouviu o Kill Em All, o Master of Puppets. Ou não é a pegada de som que ela gosta. Ou não ou realmente ouviu lá e falou, não, isso não é pra mim, não. Às vezes a pessoa é fã de bandas mais pop, mais light, uma outra pegada e ama o Load e o Reload, tá tudo certo. São ótimos discos, né? Diga-se de passagem. Eu acho interessante, obviamente tá bem desenquadrado o som proposto pelo Metallica em grande parte da carreira, mas eu acho que saíram resultados legais, assim, tem músicas que eu gosto, diferente do Sanger, que eu não ouço nada, assim. Deus me livre. Não consigo, então aqui tem coisas legais. E na 7ª posição, Netão, vamos de Hardwired? Hardwired to Self-Destruction, que, na minha opinião, ele tá até melhor do que o Death Magnetic, porém, na nossa lista ali, na votação de toda a equipe do Pod Rock, o Hardwired está em 7º. Na minha, não. Então, por isso que deu as divergências. É isso, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem. E porque eles são até um pouco semelhantes, porque eles trazem aí uma certa volta do Metallica ao som mais pesado, ao thrash. E, cara, minha opinião, um puta disco de thrash metal Hardwired. E um puta lançamento, né? Porque disco duplo, clipe de todas as músicas, cara, palco excepcional, o palco que eles trouxeram nessa turnê do Hardwired. Então a banda, assim, cara, acertou a mão, não dá pra falar que não. A gente tem carinho pelos discos clássicos aqui, você já percebeu que tá tudo depois, né? Mas, cara, é um descasso. Metallica tá aí até hoje porque sabe o que eles estão fazendo, né? Eles sabem trabalhar. Então... muito bem posicionado aqui o Hardwired. Apesar dos tropeços. Sim, tem tropeços, mas eu acho que no geral, né, cara, eles conseguem fazer coisas legais, né? Sim, total. 6ª posição, Death Magnetic, pra mim, melhor que o Hardwired, mais pesado, mais trechão. Trouxeram aquela alma dos primeirões e isso me agrada bastante. Foi importantíssimo pro Metallica voltar a se impor, né, pros fãs. E realmente é um disco, cara, eu gosto dele também do começo ao fim, só tem música boa. Eu acho que ele peca um pouquinho na sonoridade, eu acho que ele tem um certo... Ele soa um pouquinho saturado demais, eu não sei explicar. Mas eu acho o som do Hardwired melhor. Mais polido, mais cristalino, você ouve melhor as coisas. O Death Magnetic eu acho um pouquinho... Assim, eu acho que é proposital. Pra remeter realmente a sonoridade. 90% de chance de ser proposital, porque os caras fazem o que eles querem. Ainda mais pra quem fez um Saint-Anger, né? Porém, me agrada um pouquinho mais o Hardwired por vários motivos. Mas o Death Magnetic é um senhor disco também, cara. Isso é inegável. Sem dúvida, eu concordo. Vamos lá? Vamos lá, 5º lugar. Agora a coisa começa a esquentar. E aqui vai começar a divergir a opinião de todo mundo que tá assistindo e até mesmo as nossas, né? E tá tudo certo. Não tem problema, vamos lá. 5º lugar é Metallica, né? O famoso Black Album. Cara, talvez o disco mais importante do Metallica, né? Pra chegar no público maior. Porque realmente estourou a bolha e o Metallica deixou de ser uma banda do circuito do metal e virou um dos maiores nomes da música, da história, né? E isso aí foi um marco, né? E até hoje é uma referência em produção, em gravação. No mundo inteiro, a galera chega no estúdio com a referência do Black Album. Fala, eu quero uma bateria lá igual a do Black Album, cara. Sim, muito por conta da produção, né? A gente gravado em 91, cara. Nós estamos em 2023 e a galera ainda quer chegar nesse som. Impressionante. A gente já falou bastante disso, que o disco, o mérito dele tem muito que levar em conta a produção dele. Talvez
ele seja um pouquinho supervalorizado no sentido das composições, das músicas, mas a produção dele é sensacional, né, cara? Produção do Bob Rock, aqui o Bob Rock conhece o Metallica, né? E fez história, né? Fez história. Bob Rock que tinha passado pelo Motley Crue, pelo Coach, né? Então esses discos eram meio que idolatrados em termos de produção e serviu de base aí também pro Black Album, né? E, cara, traz Enter the Sandman, Sad But True, Unforgiven, Nothing Else Matters. Muito dos hits da banda estão nesse disco. Muitos. Por isso que ele é tão importante. Inclusive as baladinhas, né? Que é uma área que o Metallica nem pensava em explorar, porque o que se parecia às vezes com uma baladinha ali, você pega o One, por exemplo, mas tem uma baita parte trecheira lá no meio, balada, né? entre balada aspas. Açucarada, foi aqui que veio, né? E aí veio com os dois pés, né? E veio muito bem-vinda ali, né? Tipo, chegando, né? Estourando na MTV, estourando em FM e, tipo, até hoje são hinos aí, né? Nothing Else Matters e Unforgiven, pelo amor de Deus. Quarto lugar. Esse tem que se preparar pra falar, porque eu sei que muita gente colocaria em primeiro. E eu colocaria em segundo, esse aqui tá em quarto. Muita gente que eu conheço considera esse o melhor disco, mas opinião geral que colocou ele em quarto, Kill Em All. Kill Em All, o disco de estreia do Metallica. Descasso. Disco importantíssimo e, pra mim, o segundo melhor disco do Metallica por conta do alto nível das composições. Aqui é muito difícil você escolher você ter uma unanimidade. A melhor música desse disco é tal. Não tem uma unanimidade aqui, né? Porque nós temos Seek and Destroy, nós temos Whiplash, nós temos Jump in the Fire, Four Horsemen, Hit the Lights. Então, mano, o disco é inteiro foda. E aí tem uma sonoridade, claro, que é mais crua, mais ardida. Sim, lógico. Mas é um absurdo tanto de música animal que esses caras tinham aí, né, cara? Um disco de estreia maravilhoso, assim, pro estilo e uma formação de um estilo musical, né? Assim, a cena ali estava começando a ser criada e o Metallica foi um dos responsáveis ali por, né, emplacar o thrash metal. Então, olha a importância de um disco desse, cara. Absurdo. É muito grande, muito grande. Então, quarta posição, Kill Em All. Terceiríssimo lugar, Injustice for All, um disco também muito amado pela galera, com uma polêmica que quando se fala em Injustice for All, ele tem uma polêmica grudada nele e Mixagem. É a mixagem, claro, né? Eu imagino que a banda se arrepende por isso, eu não sei. Porque, assim, os fãs não tem nada a ver com a história, não tem que pagar pato por nada, o som tem que ser o melhor possível, na minha opinião. É que não faz sentido algum eles se auto-sabotarem dessa forma. Cara, faz sentido. Claro, o Cliff morreu, todo mundo sentiu, Lógico. Só que o Jason veio, terminou a turnê do Master of Puppets, entrou em estúdio, gravou Injustice for All, é um grande baixista o Jason Newsted, e os caras vão lá e zero baixo, você não ouve baixo no disco. Por quê? Por qual razão? Cara, não queremos mostrar o novo baixista. Ninguém vai substituir o Cliff? Eu acho pequeno, acho muito pequeno. E pensando que tinha uma gravadora envolvida, tinha todo um ecossistema ali. É um disco que vendeu milhões, cara. Sim. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, o cara que tá assistindo deve ter esse disco também. E a gente não queria ter o baixo lá, claro que a gente queria. Lógico. Pô. E tem aí umas tem versões fans-mades no aí, YouTube tem algumas coisas e realmente, cara, faz muita falta, né? Então, pra quem não tem tanta percepção auditiva, às vezes, não sei o que tá faltando e tal, mas a hora que você ouve o baixo ali colocado na pós é bem significante. Porém, mas tem muita composição, é um disco mais prog, né? É um disco bem mais progressivo. Mostrar o serviço, né? Cara, complexo. Cara, eu acho que é um dos discos mais complexos do Metallica. Concordo. É o Injustice, talvez cara. o disco mais difícil de tocar do Metallica, né? Umas composições bem mais arranjadas, assim. Eu acho muito foda, cara. Injustice eu acho muito foda. Pesadíssimo, grandes riffs, Blackened é um absurdo. Nossa, Blackened é do caralho. Injustice for All, uma música épica, animal, cara. Tem One, né, que ficou muito famosa, que tem uma parte mais lenta, mas que tem aquela parte do pedal duplo lá, dos dois bumbos do Led. Cara, é muito maravilhoso aquilo, cara. Cara,
um descasso, e muita gente que eu conheço tem ele como disco preferido, hein? Também já ouvi mais de uma vez. É bem interessante, né, cara? Muito legal, cara, um baita de um disco. Teve uma turnê muito legal, grandes shows, tinha aquela estátua da capa no fundo do palco, né? E aí, no momento do show, a estátua ia se quebrando, ia caindo nos pedaços, cara, e ela ficando toda destruída pro final do show, cara. Não tem uma história de que eles usaram um disco de referência pra gravar nos estúdios, que eles estavam tentando achar a sonoridade? Não. É o inverso, né? É o inverso. O Injustice, na verdade, foi usado como base, né? Que inspirou uma outra banda, já que você entrou no assunto, vamos falar aqui. Ninguém menos que o Pantera. Tava visitando o estúdio ali, vendo o produtor para gravar o seu próximo disco, e o Pantera, até então, era uma banda de glam metal, né? Aquele hard rock farofento, eles usavam maquiagem, laque no cabelo, roupa de oncinha, tudo isso com um som bem xoxo, para falar a verdade, né? Um hard rockzinho bem... E eis que eles ouviram o Metallica gravando, diz a lenda, ouviram o Metallica gravando Injustice for All no estúdio, aí eles olharam pro outro e falaram, vamos compor um negócio metal, vamos fazer um negócio assim. Porque os caras, claro que eles gostavam muito de metal e eles estavam tentando se jogar numa farofa, claro, para ganhar dinheiro, ficar famoso, é o sonho de toda banda. E aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos largar a mão dessa farofa e fazer um metalzão. E aí eles vieram com Cowboys from Hell, mudaram a história da música, mudaram a história da guitarra, virou um fenômeno aquilo ali. Num tamanho que a partir dali eles renegavam o que eles tinham feito para trás. Você falava, quantos discos tem a Pantera? Tem o Cowboys from Hell. Eles esqueciam os outros 4 discos que tem para trás. A gente não esqueceu, mas eles esqueceram. Mas aí, né, diz a lenda que eles... Que foi na conta do Injustice for All, que trouxe o Pantera aí para fazer tudo o que fez pela música aí, que foi muita coisa. Muito bom. Vamos lá. Segunda posição. Esse eu acho que é o meu preferido, né, Tom? Boa. Hide the Light. Preferido do Pim e preferido de muita gente que eu sei. Preferido de meio mundo. E não é à toa, né? É um disco que tem Creeping Death, For Whom the Bell Tolls, For the Lightning. Um monte de música que vem na mesma linha do Kill Em All, mas com um pouco mais de... Um pouco mais polido, um pouco mais de requinte de produção. É um meio termo ali, eles não estão ainda totalmente Master of Puppets, mas estão ainda ali cru. Então é legal demais. É um charme que tem esse disco, né? Essa produção quase que não tão boa, né? Mas que é muito foda, né? Eu não sei explicar, é muito foda. Eu ouço esse disco, eu piro demais. Um descasso. Um dos maiores discos da história do metal. E sempre tá entre os discos mais ranqueados do Metallica. Os fãs realmente gostam muito desse disco. Eu acho que ele é top 3 para 99% dos fãs de metal. Ele é top 3. Sem dúvida. E o primeiro lugar também é top 3 para 99% dos fãs de metal. Metade dos fãs preferem o Ride the Lightning, metade dos fãs preferem o Kill Em All e a outra metade dos fãs... Porque eu sou de humanas, então eu me dou o direito de falar isso. Metade dos fãs preferem Ride the Lightning, metade dos fãs preferem o Kill Em All e metade dos fãs preferem, claro, Master of Puppets. Nossa primeiríssima posição aqui é o meu preferido. Eu acho ele um disco perfeito em termos de produção, de peso, de melodia. Muito foda. Músicas absurdas, tem Battery, tem a própria Master of Puppets, tem Welcome Home. Eles aqui, cara, é interessante que eles já quebram a barreira do metal, né? Eles já fazem umas coisas mais trabalhadas, né? música em rádio, né? Mas isso foi, eu acho que não foi pensado, porque Master of Puppets virou um hit de rádio. É uma música pesadíssima, complexa, progressiva e longa, tem mais de 7 minutos, sei lá. E tocou em rádio. Ela tem tudo pra não tocar em rádio. E tocou em rádio. Por isso que eu acho que não foi uma coisa pensada, igual o Black Album, né? Ela é tão boa, é tão foda que eu acho que... É tão foda o pessoal ouvia na época e queria mais e mais e mais. E isso não deixou ela sair de rádio, cara. Então, é uma música de metal complexa que, cara, tocava aí a torta direita, cara.
Muito foda, muito foda. Eles deram passos aí na complexidade das músicas. E a minha instrumental preferida do mundo inteiro tá nesse disco, que é a Orion. E, mano, é um disco... E aquela coisa, né? Provavelmente, não sei, mas eu vou chutar. Provavelmente o Ride the Lightning te marcou em algum momento especial da vida. E assim foi comigo no Master of Puppets. Por isso você prefere o... É sempre assim. O Ride the Lightning, eu prefiro o Master of Puppets. Lógico. Foi o primeiro CD que eu comprei. Basicamente, eu já tinha meus discos de vinil, não tinha nenhum do Metallica. Tinha meus discos de vinil do Iron Maiden, tinha disco de vinil do Sepultura. Então eu tava ali descobrindo bandas numa época onde você não tinha onde ouvir as bandas. Ou você tinha um amigo para te emprestar o disco, ou você comprava o disco, não tinha uma terceira maneira. E aí, o primeiro CD que eu comprei, que eu fui na loja e falei, quero este CD, foi o Master of Puppets. E aí, cara, não precisa dizer, milhões de vezes que eu ouvi esse disco e decorei cada acorde desse disco, então ele é importantíssimo pra mim. Sim. E aí, se a minha história fosse com o Ride the Lightning, seria o meu preferido. A minha história é muito parecida, por exemplo, eu não tive CDs do Metallica durante muito tempo. Na verdade, eu nem tinha nenhum CD, era muito começo, mas tinha locadoras de CD, né? É onde eu morava. E aonde eu fiz gravação de tudo que tinha do Iron Maiden e tal. E um dia eu vi a capa do Ride the Light, peguei, levei o CDzinho pra casa, ouvi aquilo, foi o meu primeiro disco a ser ouvido do Metallica, gravei na cassete que gastou de tanto ouvir. Então, é isso que move a gente, né? O apelo, né, sentimental que a gente tem pelos discos, sem dúvida, mas Master of Puppets não tem o que falar, ele pode figurar como primeiro tranquilamente, porque ele é um descasso, cara, um descasso. Eu adoro esse disco também. Eu também. Esse é aquele que, se falarem assim, você pode escolher 3 discos para levar para a lua, passar teus últimos anos lá, sem dúvida, de qualquer banda, sem dúvida, um desses 3 discos ia ser o Master of Puppets. Muito foda. Meu Deus. É, um discão. O que você achou? Conta aí pra gente, se você concorda, se você discorda, o que você achou também do 72 Seasons. E claro, curte o Pod Rock, ajuda o Pod Rock, compartilha, fala pros seus amigos assistirem também. E siga no Instagram Pod Rock BR, né, Pim? É isso aí. Então valeu, galera. Valeu.